Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria. Começamos mais uma vez aqui nessa nova fase do Jornal Alerta Geral com o professor Tiago Albuquerque para manter o compromisso com você, ouvinte internauta, em qualquer parte do Brasil, com a informação verdadeira e precisa para quem precisa de notícias, de dados, de informações sobre os benefícios da Previdência Social. Professor Tiago Albuquerque, seja mais uma vez bem-vindo ao Jornal Alerta Geral, um ano de 2020 que começa com transtornos para os segurados que deram entrada no final do ano com base nos novos critérios da reforma previdenciária e já encontram atrasos na concessão de benefícios previdenciários. Bom dia, professor Tiago, tudo bem? Bom dia, Luciano, muito obrigado por me receber mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui. Realmente a notícia que você falou é verídica e está tendo ainda um problema muito grande aí no sistema SAG do INSS, é um sistema que infelizmente tem sofrido muita instabilidade e além disso a gente tem essa dificuldade ainda da adequação dos sistemas à nova realidade da legislação previdenciária com a emenda 103. Então, realmente, deve ter muita gente aí com dúvida sobre por que meu processo está demorando, por que está demorando tanto dar uma resposta. O professor Tiago fala sobre a reforma previdenciária, sobre a legislação que estabeleceu novos critérios para a concessão de aposentadorias, mas tem muita gente que deu entrada no pedido de aposentadoria ou de benefício em 2019 e que continua esperando resposta do INSS. Vamos às mensagens dos nossos ouvintes internautas. Margarida, em Palmácia, região do Maciço do Baturité. Eu fiz o requerimento do salário maternidade no dia 6 de setembro e ficou em análise até novembro. Eu fui deixar todos os documentos do INSS e estão exigindo mais documentos. Cada vez que eu vou lá, eles pedem outros documentos. O que eu posso fazer para acelerar esse processo? Professor Tiago, começamos a falar sobre esse assunto e a primeira mensagem é sobre essa preocupação da nossa ouvinte internauta Margarida. Uma dúvida reiterada, né, Luzenor? Essa demora. Por que está demorando tanto tempo? Dona Margarida, no seu caso especificamente, o INSS pode sim a qualquer tempo emitir requerimentos. Ele pode emitir, na verdade, diligências para que você traga mais documento, né? Ele pode dizer assim, olha, a gente precisa de um documento do ano tal, a gente precisa da certidão atualizada, do CPF regularizado, ele pode se pedir a qualquer tempo. Agora, é claro que devido ao devido processo legal administrativo e devido ao tempo razoável do processo, ele não pode demorar tanto tempo assim. Se a senhora está insatisfeita, achando que estão só procrastinando sem fundamento, liga para o 135, faz uma denúncia na ouvidoria e pede para dar julgamento a esse seu processo. De Palmácia, na região do Maciço do Baturité, vamos ao Piauí, onde está o Everaldo com a seguinte dúvida. Gostaria de saber se houve mudança para o auxílio doença para quem trabalha com carteira assinada. Everaldo, no momento não teve, realmente havia até uma dúvida no início do texto da emenda 103, porque ele dizia que seria alterado os benefícios da Previdência Social. Só que o INSS emitiu uma portaria posteriormente à emenda dizendo que não seria alterado o cálculo do auxílio-doença. Portanto, ele permanece no valor de 91% sobre o salário de benefício. Rosilene, em São Sebastião, no interior da Bahia. Meu marido tem 61 anos de idade e 36 anos de contribuição, mais os PPPs. Ele deu entrada na aposentadoria no dia 1º de outubro de 2018 e até hoje nada. O INSS diz que está em análise. O que devo fazer? Devo procurar um advogado ou não? Qual é a recomendação para a Rosilene, professor Tiago? Dona Rosilene, muito provavelmente a senhora tem que ajuizar essa demanda aí, porque realmente é muito tempo, Luzenor. A gente está acostumado a ver aqui 4, 6 meses de demora, mas ela ajuizou, entrou com esse pedido administrativo em outubro de 2018. Então já faz mais de um ano. É o caso, sim, de você entrar na justiça, baseado no entendimento do STF, que se demora mais de 45 dias após a entrega da documentação, a senhora pode entrar com ação judicial. Dúvida que vem da Eva Lima, do Maranhão. Minha amiga trabalha para a prefeitura e ela tem 56 anos de idade e vai completar 30 anos de contribuição em abril. Gostaria de saber se ela pode dar entrada no pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. É possível? Tá quase lá, porque ela tinha ainda 30 anos na época da emenda 103, da publicação em novembro de 2019, ela tinha 30 anos. Então ela tem que pegar esse tempo que faltava, que é pouco menos de um ano, e acrescer mais 50% de um pedágio. Então quando ela completar, se faltava, por exemplo, 8 meses para ela completar os 30 anos em novembro de 2019, faltava 8 meses para completar 30, ela vai ter que pagar um pedágio de mais 4 meses, ou seja, vai ter que trabalhar 30 anos e 4 meses para poder dar entrada na aposentadoria. Vamos continuar no Maranhão. Maria Luísa, olá, eu gosto muito do seu programa, muito obrigado aqui em meu nome de todos que fazem o Alerta Geral, dona Maria Luísa. Ela pergunta, gostaria de saber como posso me aposentar. Eu trabalho há 40
43 anos. Iniciei em 1977 como professora e tenho 66 anos de idade. Trabalho no colégio da prefeitura, hoje com carga horária reduzida, com alunos especiais. Deu uma boa notícia para dona Maria Luísa, professor Tiago? A dona Maria Luísa realmente tem uma boa notícia hoje, Luzenor, porque ela já está aposentada. Ela já tem direito adquirido a receber a sua aposentadoria. Não está aposentada recebendo ainda porque não deu entrada no INSS, mas com os requisitos que já está aqui, já pode dar entrada e já vai começar a receber o seu benefício. A internet que encurta a distância entre o Jornal Alerta Geral e os internautas e também ouvintes de todo o Brasil, como faz agora o Flávio do Mato Grosso. Estou desde 2001 trabalhando e hoje estou com problemas de saúde e fui afastado por tempo indeterminado. Gostaria de saber como eu faço para tornar isso permanente, porque onde eu trabalho como segurança de serraria, eu sou afastado a cada 6 meses. Flávio, você pode entrar com um recurso administrativo pedindo para converter esse auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez, ou então você já pode pegar essa cartinha aí do auxílio-doença e entrar na justiça pedindo a conversão do seu benefício. Paulo César, em Jaguaribe, região jaguaribana do Ceará, trabalho em posto de gasolina e no dia 7 de fevereiro, completo 23 anos de carteira assinada. Eu tenho 51 anos de idade, já posso dar entrada na aposentadoria? Paulo, olha, há um entendimento da justiça de que esse tempo trabalhado exposto a hidrocarbonetos aromáticos, que é esse agente nocivo que é exalado aí das bombas de gasolina, ele realmente dá direito ao contágio de tempo especial, tá bom? O INSS nem sempre reconhece. Então, quando você completar 25 anos de exposição, você dá entrada no INSS, o INSS muito provavelmente vai negar, mas aí você procura um advogado para poder já entrar na justiça com essa ação pedindo para conceder o benefício. Você, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral, em qualquer parte do Brasil, pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. E aqui você tem resposta na ponta da língua com o professor Rafael Castelo Branco ou o professor Tiago Albuquerque, que hoje é companheiro da gente no Alerta Geral. Dúvida que a autoria vem sem identificação de Minas Gerais. Minha esposa tem 57 anos de idade e 6 anos de contribuição. É possível a minha esposa se aposentar algum dia? É possível ela se aposentar se ela completar pelo menos 15 anos de contribuição, que é o tempo equivalente à carência. Completando esse tempo aí, como ela já vai ter mais de 62 anos de idade, que é a nova regra de idade mínima para a mulher, ela vai poder sim se aposentar. Então, a recomendação para quem se encontra na situação da esposa desse nosso ouvinte, a esposa com 57 anos de idade, 6 anos de contribuição. Se contribuir mais 9 anos, aos 62, 63, vai se aposentar, professor Tiago. Isso mesmo, Luzenor. Ela trabalha mais durante aí alguns anos, mais 9 anos, ao passo que ela vai ter 66 anos de idade, aí ela já vai poder pedir aposentadoria. Professor Tiago, outra pergunta bem parecida agora do Valdir, em Santa Catarina. Uma pessoa do sexo feminino com 63 anos de idade e que nunca contribuiu, pode se aposentar pelo INSS? Valdir, infelizmente não pode se aposentar porque tem que ter período de carência, que é um período de contribuição, salvo se ela for uma trabalhadora segurada especial. Se ela for segurada especial, ela prova que trabalhou na atividade rural e não precisa comprovar a contribuição, mas apenas o trabalho na atividade rural. Se ela não for segurada especial, se ela não trabalhar na atividade rural, ela só vai poder se aposentar se completar 15 anos de carência. Agora, o que ela pode pedir? Quando ela completar 65 anos de idade, ela não pode pedir aposentadoria, mas pode pedir um benefício de prestação continuada, um benefício da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. Só que ela vai ter que ter, além dos 65 anos de idade, comprovar que o núcleo familiar dela não recebe uma renda igual ou superior a 1/4 por pessoa. Vamos a Iporã, no interior do Paraná, onde está o João Moura. Sou aposentado por invalidez após um acidente de trabalho desde 1973. Eu tenho 70 anos de idade e não tem revisão. Isso pode trazer algum problema? Seu João Mouro, não tem problema nenhum, porque o artigo 101 da Lei 8.213 prevê que você não pode passar mais por nenhuma perícia de reavaliação. Acima de 60 anos não tem que passar, então o senhor não vai passar por perícia. Só se houvesse alguma descoberta de alguma fraude que com certeza não teve nenhuma do seu benefício. Então fique tranquilo que seu benefício vai ser mantido. Um ouvinte que não se identificou, está no interior de Pernambuco, disse que tem 62 anos de idade, 23 anos de contribuição, sendo 12 anos com atividades insalubres e quer saber quanto tempo falta para a aposentadoria. Tá faltando um pouquinho de tempo aí, porque a aposentadoria pro homem é
aos 65 anos de idade quando ele tem a carência. Como você já tem 62 e já tem a carência mínima que é de 15 anos, você já tem 23, quando completar 65 anos de idade já pode se aposentar. O Domingos, no interior da Bahia, quer saber também, professor Tiago Albuquerque, sobre os seus cálculos para ele que tem 52 anos de idade e 15 anos de contribuição. Quando pode pedir a aposentadoria? Domingos vai ter que esperar também um pouquinho mais aí, 13 anos para completar 65 anos de idade, porque com apenas 15 anos de contribuição, se a gente encaixasse você em alguma regra de transição, o período do pedágio seria muito maior ao tempo que falta para você completar a idade mínima. Um relato da Maria no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba. Tenho um irmão que trabalhou na roça a vida toda, ele tem 63 anos de idade, vai fazer 64 anos em julho. Deu entrada na aposentadoria quando tinha 60 anos de idade por meio de um advogado, mas até agora não veio nenhuma resposta. É normal, professor Tiago? É a pergunta da Maria em Sorocaba, no interior de São Paulo. Dona Maria, aí de Sorocaba, terra do meu amigo e irmão Teodoro Vicente Agostinho, a quem aproveito para mandar um abraço grande. Pode ser sim que seja demorado um pouco, Dona Maria, porque pode ser que ele esteja ainda em grau de recurso. Pode ter entrado com recurso para a turma recursal, depois para a turma nacional de informação. Então, esse tempo que o recurso demora a ser devolvido, ele pode sim durar um pouco aí. Agora, o ideal é que você procure seu advogado, procure saber em que pé está aquela situação e até, se você não conseguir conversar com ele, vá lá na vara e procure saber como tá? Mas já que você confiou a ele em primeiro momento, vá lá, converse com ele primeiro para saber se está em grau de recurso e aí descobrir quanto tempo mais ou menos pode durar. A nossa ouvinte internauta Maria de Sorocaba tem também outra dúvida, que a gente faz questão de fazer essa pergunta ao professor Tiago, porque a resposta é importante para muitos dos nossos ouvintes internautas. Ela diz o seguinte: eu tenho 50 anos e trabalhei na roça até 1992. Depois vim para a cidade e trabalhei com carteira assinada por 15 anos, até fevereiro de 2019. Agora estou com problemas de saúde e estou com um advogado pedindo auxílio-doença. Mas já faz um ano, não consigo, somando todos esses anos, receber a aposentadoria. Dona Maria, pode sim pedir aposentadoria, mas só quando completar a idade mínima. A senhora não tem, a senhora já tem a carência, que é 15 anos de trabalho, inclusive isoladamente na atividade urbana, somada ainda ao tempo rural, mas como você não tem idade mínima, não pode pedir aposentadoria. A única aposentadoria que poderia receber seria aquela por incapacidade, ou seja, a aposentadoria por invalidez. Professor Tiago, uma explicação para a nossa ouvinte internauta Maria no interior do Espírito Santo. Ela diz o seguinte: meu pai faleceu há 20 anos e minha mãe ficou recebendo o auxílio dele. Depois minha mãe faleceu há 12 anos. Eu sou a única filha viva e eu fiquei sabendo que eu tenho direito à pensão vitalícia. Isso é verdade, professor? Dona Maria, se o seu pai trabalhava na iniciativa privada, se ele trabalha vinculado ao INSS, ao Regime Geral de Previdência Social, isso não é verdade, porque não passaria a pensão dele para sua mãe e da sua mãe para você. A senhora teria direito à pensão do seu pai, mas só até os 21 anos de idade. Isso é, se você não for pessoa com invalidez. Se a senhora for uma pessoa com invalidez, aí sim pode ter direito até quando durar essa invalidez. Gilberto Santos, em Fortaleza. Estou perto de me aposentar, faltam apenas 3 meses e deu problema nos meus documentos ou indicadores. O extrato das minhas contribuições tem erros e eu gostaria de saber como corrigir para conseguir me aposentar quando chegar o tempo certo. Qual é a recomendação aqui, professor Tiago? Gilberto, esses indicadores que podem dar uma marca de extemporaneidade ou outro tipo de indicador, eles podem ser corrigidos através da apresentação da documentação pertinente. Por exemplo, se tiver um marcador lá de extemporaneidade dizendo que a empresa contribuiu no período posterior à competência, à data correta de recolher a competência, você pode levar carteira de trabalho, ficha de ponto, folha de comparecimento à empresa ou demais documentos que mostrem que realmente você trabalhou naquele período certinho, que o erro foi apenas da empresa. Vamos a Sobral, terra do professor Tiago Albuquerque. Tiago, xará dele, José de Brito de Sobral, tem a seguinte dúvida: eu vou completar 68 anos de idade e fui deixar o da baixa na minha carteira. Falta apenas um ano para completar os 15 anos de contribuição. Queria me aposentar por idade e não aceitaram porque falta justamente esse ano. Eu gostaria de saber se eu não me enquadro em alguma lei de transição. Tenho 1 ano e 3 meses de auxílio-doença. Como fica a minha situação? Muito interessante sua pergunta, viu, Tiago? Um abraço para todos os amigos aí de Sobral, quem eu tive essa semana lá, terça-feira. Um grande abraço, doutor Rafael Ponte, presidente da OAB, doutora Domitila Machado e demais amigos. Olha, é possível sim que esse período de auxílio-doença, ele conte como tempo de carência também, tá ok? Só que o INSS não entende assim. Quem entende que esse tempo de auxílio-doença conta como tempo de contribuição e carência para ser somado aos 15 anos é apenas o Poder Judiciário. Então o senhor procura um advogado aí em Sobral e aí já vai poder dar entrada nessa ação pedindo para ser somado o
período de auxílio-doença aos 15 anos. Você que está acompanhando o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria pelo rádio ou pela internet, pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085-98940-2385. Pergunta do Edilson Braga da Silva de Jacarecanga, em Fortaleza. Eu tenho uma filha que começou a receber um auxílio do filho dela que é autista. Ela tem 3 filhos. Será que ela corre o risco de perder o Bolsa Família? Não, porque esses programas assistenciais não devem ser somados para renda, que é aquele limite de renda para a concessão do Bolsa Família. Isabel em Camusim, eu nunca paguei os direitos e agora vou fazer 65 anos no mês de maio. Lá no cartório, meu título de eleitor está como empregada doméstica, sendo que sempre trabalhei na roça. Vou conseguir me aposentar? Como está a minha situação? O que posso fazer? Dona Isabel, o que a senhora pode fazer é pedir a retificação dessa informação e trazer novas provas aí, que não apenas a do cartório, mas que prove que você trabalhava na atividade rural, e aí você prova que trabalhou pelo menos durante 15 anos, tem direito à aposentadoria rural. Agora, lembrando que essa avaliação, essa crença, né, acreditar que a documentação realmente de trabalhador rural é válida ou não, depende do servidor do INSS. Se você não estiver satisfeito com a decisão, pode entrar com recurso ou com ação judicial. Mas aos 65 anos de idade, se dentro da família onde ela mora, professor Rafael, a Isabel, não tem uma renda média superior a 1/4 salário mínimo, ela pode requerer o BPC? Explica melhor aí para os nossos ouvintes e internautas. Perfeitamente. O Luzenor já é PhD em Previdência, já sabe que a dona Isabel, se não conseguir a aposentadoria rural, ela, como já tem 65 anos de idade, ela, se comprovar que o grupo familiar dela não tem uma renda igual ou superior a 1/4 salário mínimo, ela pode pedir um benefício de prestação continuada, um BPC, também chamado de LOAS, tá bom? E ainda assim, se o INSS negar esse LOAS, esse BPC, porque a renda é igual ou superior a 1/4 salário mínimo, também pode entrar com ação judicial questionando, porque o Poder Judiciário entende que a renda pode ser sim superior a 1/4 salário mínimo. Valdilene, no interior do Ceará, tenho visão monocular e queria saber se tenho direito a algum benefício. Hoje estou com 41 anos de idade e 8 anos de contribuição. Faz exatamente 8 anos que comecei a perder a visão. Dona Valdilene, se a senhora é uma trabalhadora segurada do INSS, contribui para a Previdência ou trabalha na atividade rural, é possível sim ter direito a um benefício pela visão monocular, tá bom? Você vai procurar o INSS dar entrada no seu pedido de benefício. Eventualmente, se o INSS negar, entender que a senhora não tem uma visão de um olho, mas ainda pode realizar a atividade porque tem a visão do outro, a senhora pode entrar com ação judicial aí, procurar um advogado, pedir para ele aplicar as súmulas 377 do STJ e 45 da AGU, que entende que a pessoa com visão monocular é uma pessoa com deficiência. Pedro, em Cedro, é verdade que quem é aposentado por invalidez não pode ter veículo no próprio nome ou financiado? De forma nenhuma, Pedro, não procede essa informação, não há qualquer vinculação ao seu crédito ao benefício da Previdência Social. Então pode sim contratar esse financiamento. Mensagem da Maria em Maracanaú. Minha mãe faleceu e eu gostaria de saber quais os primeiros passos para passar o benefício dela para o meu pai. Olha, se a sua mãe recebia um benefício da Previdência Social, realmente ele pode ser transformado numa pensão por morte. Agora, se era um benefício de auxílio assistencial, de um BPC, do LOAS, ele não transmite, ele não gera pensão por morte. Se era um benefício da Previdência, você liga no 135, pergunta a documentação, agenda o benefício e vai lá deixar na agência do INSS. Dulce, no Rio Grande do Sul. Faz um ano que fiz uma cirurgia na lombar e agora vou fazer na cervical. Eu, em julho, completo 60 anos e não consigo me abaixar direito como antes. Trabalho no frigorífico. Tenho como me aposentar por invalidez? Tem, dona Dulce, a senhora mostra que realmente essa incapacidade impede a senhora de trabalhar, já que a senhora tem que se baixar, carregar carne, enfim, aquelas posições que impedem em razão da doença, e aí a senhora pode pedir o benefício. Se o INSS negar, se o médico perito entender que a senhora não tem essa incapacidade para o seu trabalho, para a sua profissografia, a senhora pode recorrer ao Poder Judiciário, contratando um advogado aí e entrando com a ação de concessão de benefício por incapacidade. Mande o seu recado aqui para o nosso WhatsApp do Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Quando você escrever a mensagem, diga em que cidade se encontra. Mande a mensagem para o 085-98940-2385. Dúvida do Antônio em Goianinha, Rio Grande do Norte. Meu benefício BPC foi deferido, mas depois foi reaberto para conferir erros de inconsistências. O que seria isso e por que essa demora? Olha, pode ser que há alguma divergência no CAD único, pode ser que haja uma divergência no seu CPF, então realmente essa exigência tem que ser cumprida para que o INSS possa analisar com completude, tá bom? Agora, se a exigência for uma exigência esdrúxula, uma exigência excessiva, o senhor já pode procurar também a via judicial para entrar com ação.
Francisca da Silva, em Pacajus. Eu tenho 3 anos de auxílio-doença. Minha primeira perícia deu 6 meses, depois 1 ano e depois mais 1 ano. Em janeiro faço mais outra perícia e eu gostaria de saber se esse meu auxílio pode ser transformado em uma aposentadoria. Eu tenho 30 anos e trabalhei 6 anos de carteira assinada. Eu tenho esquizofrenia, depressão e retardo mental. Relato da Francisca da Silva, em Pacajus. Pode sim ser transformado na aposentadoria por invalidez. Ele pode ser convertido na modalidade de incapacidade permanente numa aposentadoria por invalidez. Isso se dá através do novo requerimento ao INSS, ou um recurso à via administrativa, à junta de recursos, ou então você entrar com ação judicial, com ação de conversão de benefício. José Romeu, no interior do Ceará, tenho 64 anos de idade e gostaria de saber se a aposentadoria urbana e rural pode ser misturada, ou seja, uma pergunta daquela história da aposentadoria híbrida. Perfeitamente, Luzenor. O que está previsto lá no artigo 48, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.213, o aproveitamento da soma do tempo de atividade urbana e rural para dar aquela carência de 15 anos. É possível sim, o INSS inclusive foi condenado numa ação civil pública a conceder administrativamente essa aposentadoria. Por quê? O INSS só entendia que só tinha direito o trabalhador rural. Então ele entendia que só tinha direito quem estava na última atividade no campo. Mas essa ação civil pública determinou que inclusive se ele também tivesse na cidade, o último vínculo dele, ele teria direito. Você vai no INSS e pede para consultar lá quando pediu seu benefício, o memorando número 1 de 4 de janeiro de 2018. Isaías, em Ibiapina, eu tenho 53 anos de idade e 35 anos de tempo de serviço. Posso me aposentar? Pode, Isaías, porque você já tem um tempo de contribuição mínima. Isso é se você já tinha esses 35 anos em novembro de 2019, há pouco mais de 2 meses, ou seja, se você já tinha preenchido o requisito ou o direito adquirido desse benefício. Paulo Sérgio, em Viçosa do Ceará. Eu trabalhei de 1997 a 2007 em uma prefeitura como nomeado. Depois, durante 3 anos, fui em uma empresa privada. Agora trabalho como agricultor. Eu queria saber se isso muda alguma coisa quando eu for dar entrada no meu pedido de aposentadoria. Olha, se você for pedir a aposentadoria híbrida, que é justamente o que a gente falou da pergunta anterior, que soma um período de idade do tempo de trabalho urbano com rural para fins de carência, sim, vai sofrer uma alteração, porque essa aposentadoria híbrida, ela é entendida tanto pelo INSS como pela Justiça como uma aposentadoria urbana. Então, como ela é uma aposentadoria urbana e agora a gente tem essa idade mínima aí, para homem continua mesmo, 65 anos de idade. Agora, se for uma mulher, vai aumentar de 60 para 62 anos. Um ouvinte ou uma ouvinte mandou a seguinte mensagem sem identificação. Desde 1983 eu trabalho como auxiliar de enfermagem, tenho 55 anos. Em julho de 2018 eu fui afastada para me aposentar e até agora a informação é que minha aposentadoria está no tribunal. A prefeitura daqui é tipo como fundão. Eu queria saber se até quanto tempo a pessoa espera depois de ser afastada para receber o aposento. Já vai fazer 2 anos que fui afastada e até agora nada. Pela narrativa da nossa amiga aqui, parece que ela trabalha numa prefeitura que tem o seu regime próprio de previdência social, o seu RPPS, né? Esses regimes próprios de previdência social, o ato de aposentadoria é chamado de um ato complexo, ou seja, o fundo instituidor, ele diz que a pessoa tem direito, só que depois o Tribunal de Contas realmente tem que convalidar aquele ato. Isso pode levar algum tempo realmente. O Juliano, na cidade de Nova Olinda, na região do Cariri, diz que tem apenas um rim e deu entrada em um pedido de benefício no INSS, mas o pedido foi negado. Ele quer saber, professor Tiago, se tem direito ou não a algum benefício. Pode ter direito sim, Juliano. Inclusive, se você está insatisfeito com essa decisão do INSS aí, entra com recurso administrativo ou então procura um advogado já para entrar com ação judicial aí. Afinal, quem tem só um rim já é considerado pessoa com deficiência. Agora, nesse caso, professor Tiago, esse benefício é concedido quando a pessoa, nessa situação do Juliano, tem limitações para desempenhar alguma atividade? Luzenor, sim, na verdade o benefício por incapacidade é para quem não pode trabalhar. Agora, quem tem uma redução da capacidade pode ter direito também a um auxílio acidente. Então, se ele teve uma doença ligada ao trabalho, aí perdeu o rim por causa disso, essa doença ligada ao trabalho é considerada equiparada a um acidente do trabalho e, portanto, a perda do rim pode gerar também um auxílio acidente. Mas, no mínimo, Luzenor, o que ele tem direito? Ele tem direito a contar esse tempo dele aí de pessoa com deficiência com a majoração, com a conversão, como se fosse um tempo especial, daquelas atividades que a gente chama de insalubre, perigosa, periculosa, que converte em 40% a mais. A pessoa que trabalha também com deficiência tem direito a majorar, a converter com um tempo a mais também. Paulo Carneiro, em Caucaia. Eu vou completar 65 anos de idade em outubro e tenho 32 anos de contribuição. Queria saber se posso me aposentar por idade ou devo esperar para me aposentar por tempo de contribuição.
Paulo, na verdade você já pode se aposentar hoje porque você já tem 65 anos de idade e tem 32 anos de contribuição quando a carência é só 15 anos. Você já pode se aposentar. A aposentadoria por idade normalmente é mais vantajosa porque ela não tem incidência do fator previdenciário. Mas no seu caso, como você já tem muito tempo de trabalho, você também já pode aí esperar, se você preferir, completar os 35 anos aí para ver se a soma de pontos cria um fator previdenciário positivo, ou seja, melhora o seu benefício. Mas se hoje quiser aposentar, já pode. Maria Silva em Sobral quer saber, professor Tiago, se a filha que tem síndrome genética, hoje com 13 anos de idade, corre o risco de perder o BPC. Ela, segundo a mãe, não anda nem fala. Maria só corre o risco se a deficiência dela cessar ou se eventualmente a renda per capita, ou seja, por cabeça daquele grupo familiar da sua filha, exceder 1/4 de salário mínimo, tá? Mas mesmo nesse caso aí, se for por questão de renda, a gente sempre recomenda que entre na via judicial para questionar a decisão do INSS, porque o judiciário flexibiliza, ou seja, ele elasticiza um pouco essa renda aí. A professora Vera Moraes, na região metropolitana de Fortaleza, diz que atua no magistério desde 1991, mas a carteira só foi assinada em 1994. Hoje está com 48 anos de idade e quer saber qual o momento de pedir a aposentadoria. Dona Maria, a senhora é professora desde 94, estamos em 2019, então a senhora já tem 25 anos de trabalho. Se esses 25 anos ainda era já na época anterior à emenda 103, já teria direito. Como você só completou agora, porque a gente está, em 2020. Como em 2019 a senhora já tinha 25 anos de trabalho como professora no magistério, então já tem direito à aposentadoria sim. E ainda esse período aqui de 91 a 94 que não tinha carteira assinada, se a senhora tiver a portaria de nomeação ou alguma outra comprovação, boletim de aluno seu com a senhora assinando, a senhora mostrar que estava trabalhando, também deve ser reconhecido e aí pode ajudar a melhorar o valor da sua aposentadoria. Jéssica, em Jijoca, não estou trabalhando, mas queria saber por quanto tempo tenho direito se paguei 3 anos e meio de contribuição. Agora estou com hérnia de disco e sofro muito com dor na minha coluna. Gostaria de saber se tenho direito ou não a algum benefício. Jéssica, excelente pergunta, porque quem é beneficiário do INSS, quem é protegido? Aqueles que são segurados, aqueles que trabalham, ou aqueles que não trabalham, mas estão dentro do chamado período de graça, que pode ser de até 12, 24, 36 meses, mais 45 dias. Se você trabalhou só 3 anos e um pouquinho, mas ainda está dentro desses períodos aí, e para saber desse período você pode consultar a legislação ou consultar um advogado previdenciarista, aí você estiver dentro desse período, pode ter direito sim a um benefício por incapacidade. Luzia, no Mato Grosso do Sul, meu esposo tem 58 anos de idade e 38 anos de carteira assinada. Ele já pode se aposentar por tempo de serviço? Pode se aposentar por tempo de contribuição, já que tem mais de 35 anos de trabalho, então já tem direito adquirido a aposentadoria por tempo de contribuição. Ronaldo Pinheiro, em Santa Quitéria, tenho 33 anos de contribuição e 53 anos de idade. Ao completar 55 anos de idade e 35 anos de contribuição, tenho direito à aposentadoria? Vai bater na trave, Ronaldo, porque não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Existe para quem já estava na regra de transição, ou seja, para quem já estava no sistema de previdência antes da publicação da emenda 103. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que cumprir um pedágio. Vai pegar o tempo que você tinha de trabalho até 16 de novembro de 2019, data da publicação da emenda 103, ver quanto é que estava faltando para completar os 35 anos. No seu caso, 35 menos 33, faltava quanto? 2 anos. Vai completar pagando aí um pedágio de 50% de 2 anos, ou seja, mais um ano, e vai se aposentar quando completar 36 anos de contribuição. E 56 anos de idade, professor? E 56 anos de idade. Maria, em Paracuru, sou técnica de enfermagem, tenho 47 anos de idade e gostaria de saber se posso me aposentar pela aposentadoria especial. Já tenho 26 anos de carteira assinada. Pode ser que sim, dona Maria, mas você vai ter que provar que realmente estava trabalhando sempre exposto a um agente nocivo. Porque, por exemplo, se você for uma enfermeira que trabalha na gerência do hospital ou na parte administrativa, aí não está exposto a agente nocivo. Agora, se trouxer as documentaçõezinhas, o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, o LTCAT, o PPP, perfil profissiográfico previdenciário, pode ter direito sim, com 25 anos de trabalho. Dúvida? Como encaminhada pelo Assis em Aracoiaba. Eu trabalhei de 7 de janeiro de 2019 a 20 de dezembro do mesmo ano, só que o meu patrão só me pagou os dias trabalhados no mês de dezembro. Ele me colocou para fora e eu gostaria de saber se eu tenho mais algum direito. Tem direito sim, Assis, tem direito ao 13º proporcional, ao terço de férias proporcional, às férias proporcionais, tudo isso que a gente chama de verba resilitória, verba rescisória. Não é para pagar só o saldo de dezembro não, tem direito a tudo isso aí, inclusive multa de FGTS.
Carlos Pereira, em Itaperi, no bairro Itaperi, em Fortaleza. Eu dei entrada em março no pedido de aposentadoria aos 59 anos de idade e 35 anos de contribuição. Até agora não tive resposta. É normal tanta demora? A gente tem falado tanto sobre esse assunto aqui, essa burocracia do INSS, professor Tiago. Voltamos ao que a gente estava comentando desde o início, né, Luzenor? Essa demora em razão dos sistemas não estarem adaptados ainda para avaliar esse processo digital, processo virtual, processo administrativo previdenciário. Então, Carlos, no seu caso até já é mais ainda draconiana essa espera, porque já tem mais de 7 meses. Realmente o que a gente tem visto é demorar até 4, 6 meses, mas infelizmente realmente o INSS está arredondando o seu processo para poder agilizar. Por enquanto não está acontecendo essa verdade. O que você pode fazer é ligar para o 135, registrar uma reclamação na ouvidoria ou então já entrar com ação judicial. Agora, professor Tiago, no caso de quem deu entrada, como esse nosso ouvinte que deu entrada no mês de março, Carlos Pereira, se o INSS deferir o pedido de aposentadoria, ele recebe o benefício da aposentadoria a partir do momento que protocolou esse pedido. Perfeitamente, Luzenor. Se o INSS entender que em março ele já tinha realmente preenchido todos os requisitos, já tinha o direito realmente adquirido ao benefício, ele paga o benefício retroagindo até março, né, desde quando ele deu entrada. Inclusive, Luzenor, tem uma questão bem interessante sobre isso aí, que o INSS, em meu sentido, ele faz algo errado, mas que inclusive deveria ser discutido pelas autoridades, que é, se o Carlos receber esse benefício, o INSS vai considerar todo aquele acumulado como uma competência de um mês só. E aí, inclusive, o Carlos, se ele ganhar um salário mínimo, como o INSS vai entender que todos esses meses acumulados é um mês só, ele vai pagar imposto de renda, inclusive, com a máxima alíquota. Mais perguntas e dúvidas dos nossos ouvintes. O Fernando quer saber se a mãe, aos 73 anos de idade, que contribuiu como microempresária por 10 anos, pode pedir a aposentadoria. O que fazer? O Fernando está na região metropolitana de Fortaleza. Fernando, infelizmente, ela não vai poder pedir porque ela não tem a carência mínima de 15 anos. O que ela pode pedir é um benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, se a renda da família dela não superar 1/4 de salário mínimo. Dúvida da Maria das Graças, no interior do Piauí. Uma tia minha é aposentada e ela não tem 13º salário. Ela era casada e o marido dela morreu. Eu gostaria de saber se ela tem direito ao aposento do marido que faleceu. O benefício dela é o mesmo que o dele. Se ele era realmente aposentado, sim, ela tem direito a receber a pensão por morte. Não é que ela vai ficar com o aposento dele, é que a aposentadoria dele será convertida numa pensão por morte e aí perfeitamente acumulável. Pode receber a aposentadoria dela com a pensão por morte dele. Tanto na área urbana quanto na área rural. Perfeitamente, Luzenor. A Constituição veda o tratamento desigual, então ela tem direito tanto se ela for trabalhadora urbana como rural. Mara, em Russas, minha mãe completou 55 anos de idade, colocou o pedido de aposentadoria e está com 10 meses e nada. O que eu faço? Outra pergunta sobre a demora do INSS em responder aos segurados. Para você ver, viu, Luzenor, como tem sido sofrível, né, essa espera do segurado do INSS para receber uma resposta. Realmente, Mara, como nós já anteriormente falamos aqui, esse processo digital do INSS não está redondo ainda e o que você pode fazer é ligar para a ouvidoria do 135, registrar a reclamação ou entrar com ação judicial direto. Lucas, em Canindé, minha mãe tem 31 anos de idade, tem glaucoma e recebe um auxílio doença. Ela gostaria de saber se tem direito a receber o salário maternidade. Pode ter direito sim, só que enquanto ela receber o auxílio salário maternidade, o auxílio doença dela fica suspenso e quando terminar de receber o salário maternidade, se for constatado que ainda está doente, incapaz, né, ela começa a receber novamente o auxílio doença. Ou seja, os dois benefícios nesse caso não são acumuláveis. Não são acumuláveis, Luzenor, por quê? Porque ambos os benefícios, salário maternidade e auxílio doença, servem para substituir a renda. Se a renda já está sendo substituída por um benefício, não tem por que receber o outro. Seria uma acumulação indevida. Lena, em Jaguaruana, tenho 46 anos de idade, meu marido 53 e somos agricultores. Tenho uma filha deficiente que mora conosco. Eu queria saber se quando chegar o tempo de nos aposentar, vai ter problema por causa da nossa filha. Nunca contribuí com o sindicato e minha filha recebe um benefício. Não tem problema nenhum em relação ao benefício de vocês. O que pode ter um problema é com o benefício dela, porque esse benefício assistencial só pode receber aquela pessoa cuja renda per capita por cabeça das famílias, ela não é igual ou superior a 1/4 salário mínimo. No seu caso do seu marido, se vocês dois começarem a receber a aposentadoria, vai dividir as duas aposentadorias por 3 pessoas. Vai dar superior a 1/4 salário mínimo
sim, aí teria problema no benefício dela, não no de vocês. Só que a gente sempre tem alertado, Luzenor, que o judiciário entende que essa renda sim pode ser superior a um quarto salário mínimo, e aí você entra com ação judicial para questionar isso aí. Professor Tiago, agora no caso da dona Lena, é preciso esclarecer também que a atividade rural precisa ser comprovada para efeito de pedido de aposentadoria. Perfeitamente, Luzenor. Ótima sua ponderação aí. Sim, ela tem que registrar a atividade dela, ela tem que guardar a compra de insumos agrícolas, de materiais para atividade campesina, o recebimento de seguro-safra, o recebimento de políticas, programas sociais para os agricultores. É bom que ela vá ao longo da sua vida guardando, compra uma pastinha de R$ 1,50 numa livraria, vai guardando essa documentação aí para poder comprovar e ter direito à aposentadoria. Nessa mesma área da agricultura, tem também uma dúvida, a Maria em Vaze Alegre, que tem 34 anos de idade, pagou 10 anos ao sindicato. Agora estou trabalhando com carteira assinada. Quando eu for me aposentar, esses 10 anos contam para efeito de tempo do pedido de aposentadoria? Pode contar sim, dona Maria. Se a senhora não tiver os 15 anos só na atividade rural ou só na atividade urbana, você pode somar o período que trabalhou na atividade rural e na atividade urbana para dar esses 15 anos aí. Essa é uma aposentadoria, como o nosso doutor PhD em Previdência, Luzenor de Oliveira, já anteriormente falou aqui, que é a aposentadoria híbrida ou mista, onde você aproveita tempo urbano com rural para dar esse período de carência de 15 anos. Só lembrando mais uma vez que tanto o INSS como o Judiciário entendem que essa aposentadoria híbrida ou mista é uma aposentadoria de natureza urbana, portanto, pode aproveitar, mas a mulher não tem a redução da idade para se aposentar. Só se aposenta com 62 anos mulher e 65 anos homem. Professor Tiago, vou fazer confusão. Nesse caso também da Maria, é preciso entender que não é apenas a contribuição sindical, mas a comprovação desses 10 anos na atividade agrícola. Ótimo, Luzenor, você não confundiu nada, pelo contrário, você esclareceu mais ainda, porque ela realmente pode aproveitar o tempo urbano com o rural, mas para aproveitar ela vai ter que comprovar essa atividade. E a comprovação não se dá tão somente pelo pagamento ao sindicato, mas com outras provas também que ela reúna ao longo da vida dela. Quer dizer que nós estamos aqui resgatando o velho Chacrinha, eu estou aqui para esclarecer, não para confundir, ou na contramão do que ele disse. Cleide, Fortaleza, minha irmã tem um filho que recebe uma aposentadoria do pai. O filho dela vai fazer 21 anos. Quando o filho completar 21 anos, ela perde o benefício, ou ele perde o benefício? Tem como ela receber por ele? Perde sim o benefício porque a pensão não se prorroga há mais de 21 anos. Só se ele for uma pessoa inválida, aí ele teria direito até quando durar essa invalidez. Se essa mãe, ela era casada com o pai do filho dela ou vivia em união estável, sim, ela pode pedir agora a revisão da pensão por morte para ser incluída como dependente. Aí quando o filho dela completar 21 anos de idade, o valor fica todo para ela. Antes que eu me esqueça, você, ouvinte, internauta em qualquer parte do Brasil, pode nos mandar uma pergunta com a mensagem escrita em texto para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. E qualquer dúvida na área da Previdência Social estará como resposta aqui o professor Tiago Albuquerque ou o professor Rafael Castelo Branco a cada sábado falando para você em todo o Brasil ou no mundo inteiro pela internet. Elizabeth, em Fortaleza, eu tenho mais de 30 anos que não pago o INSS e tenho 10 anos de contribuição. Se eu continuar a pagar agora, vou conseguir me aposentar mais na frente? Já tenho 70 anos de idade e recebo LOAS. Qual é a recomendação aqui para a Elizabeth? A pergunta da Elizabeth é extremamente interessante e pertinente, Luzenor, porque tem essa dúvida ainda do beneficiário do LOAS, do BPC, né? Será que eu receber no BPC eu posso pagar? Ou será que o INSS? Ou será que o INSS vai entender que eu pagando eu tenho dinheiro escondido? Não. Existe uma portaria número 1 de 2017 que entende que o beneficiário do BPC LOAS pode contribuir como facultativo. E esse valor da contribuição como facultativo não integra o salário de contribuição desse beneficiário do BPC LOAS. Então pode pagar que quando completar os 15 anos de carência vai ter direito à aposentadoria. Professor Tiago, nesse caso da Elizabeth, ela recebe aos 70 anos de idade o benefício do LOAS. Vale a pena mexer em tudo isso aí, professor? Claro que a aposentadoria daria mais estabilidade, mais tranquilidade para ela. Isso mesmo, Luzenor. É uma questão de colocar na ponta do lápis, né? Saber quanto tempo você tem uma expectativa de sobrevida, de acordo com a nova tabela do IBGE, que para a mulher está excedendo aí chegando perto excedendo aí os 80 anos, 81,4, salvo engano. E aí você pensa assim, olha, eu vou contribuir durante 5 anos, ou seja, 60 meses, sobre aquela alíquota de R$50, próximo a R$50. Isso daria em torno de R$3.000. Aí eu vou receber daqui a 5 anos
o valor do salário mínimo mais o 13º, com a expectativa de sobrevida que vai me restar ainda de 6 anos. Vale a pena? Talvez valha, né? Então, realmente é uma questão de colocar na ponta do lápis. Então, dona Elizabeth, o conselho do Tiago para a senhora é maravilhoso. Contribui e garanta aos 75 anos de idade a sua aposentadoria. Sandra, em Quixeramobim. Meu marido era segurança privada, ou trabalhava como segurança em a empresa privada, tem 53 anos de idade e 23 anos de carteira assinada, e mais 2 anos de pagamento como microempreendedor. O que falta ainda para ele se aposentar? Vai faltar, dona Sandra, a idade mínima, porque ele não tem tempo de contribuição suficiente, então ele vai ter que esperar completar os 65 anos de idade para poder se aposentar. Ou também ele poderia entrar aqui em uma das regras de transição, já que ele tem 25 anos de trabalho, faltava 10 anos para ele completar 35, à época da publicação da emenda, ele poderia completar esses 10 anos e mais o pedágio de 50%. Só que aqui a regra de transição vai fazer com que ele trabalhe 15 anos, ou seja, mais tempo do que esperar a idade mínima. Portanto, é mais vantajoso esperar completar os 65 anos. O esposo da Sandra, nesse caso, como segurança privada, ele acrescentaria algum tempo de contribuição do ponto de vista de benefício para entrar num aspecto aí de aposentadoria, de benefício especial? Perfeitamente, Luzenor. É possível. O Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento no recurso especial 14.10.057 que é possível converter esse tempo de especial para comum da pessoa que trabalhou na atividade como vigia, vigilante e segurança, também é possível. Aí, se você primeiro conseguir essa conversão, talvez a regra de transição seja mais benéfica para ele. Porque vamos fazer uma suposição aqui, uma conjectura. Então, 23 anos de trabalho, se ele convertesse de especial para comum, seria acrescido mais 40%, ou seja, mais ou menos 8 anos e meio aí. Então, ele teria de tempo de contribuição 30 anos e meio, somado aos 2 anos, 32 anos e meio. Então, o tempo que faltaria para ele na época da publicação da emenda seria menos de 3 anos, aí o pedágio para ele seria de 50%, menos de 2 anos, então faltaria para ele contribuir em torno de 4 anos e meio, ele se aposentaria mais rápido do que com a idade. Caio José, em Tianguá, tem nos 51 anos de idade 32 anos de contribuição, sendo que desse período 22 anos como professor. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Caio, falta um pouquinho, você vai poder se encaixar em umas das regras de transição, pagando 50% a mais do pedágio que faltava na época da publicação da emenda 103, para você completar ou 35 anos de contribuição ou 25 anos de contribuição como professor. Então vai só faltar aí para você em torno de 3 anos, 4 anos e 4 meses para você se aposentar. João Alberto, em Fortaleza, tenho 31 anos de contribuição e 49 anos de idade. Qual a regra de transição que eu posso ou poderia entrar? João, nós temos 5 regras de transição, tá bom? E você poderia se encaixar naquela que paga apenas um pedágio do tempo que faltava na época da publicação da emenda. Você pega os 35 anos, que era o tempo da aposentadoria por tempo de contribuição, diminui pelo tempo que já tinha trabalhado, então no seu caso, 35 menos 31, 4 anos. E desses 4 anos, que é o saldo que faltava, acresce mais 50% para pagar o pedágio. 50% de 4 anos, 2 anos, então vai ter que esperar completar 35 anos e pagar mais 2 anos para ter direito a essa regra de transição. O Joaquim, em Canindé, diz que deu entrada em um BPC há 6 meses e nada de resultado. E ele quer saber se nessa ou diante de tanta demora do INSS pode recorrer à justiça. Pode sim, Joaquim. Você vai procurar um advogado e vai falar para ele que no recurso extraordinário 631.240, no item 16, o Supremo Tribunal Federal entende que é possível entrar direto na justiça se o INSS demorou mais de 45 dias para dar uma resposta àquele seu pedido. Dúvida da Dalva, em Paraipaba. Tenho 12 anos de contribuição ao INSS pela Prefeitura e 56 anos de idade. Falta quanto tempo para eu dar entrada na minha aposentadoria? Gosto muito do programa. Valeu, dona Dalva, muito obrigado. Em Paraipaba. Obrigado pelo feedback. E aí, dona Dalva, e um abraço aí pro doutor Tacílio Mota Neto, gerente da INSS aí de Paraipaba, um grande gestor, um grande funcionário aí da Previdência. Dalva, falta um pouquinho, porque a senhora só vai poder se aposentar quando completar 62 anos de idade, porque hoje a regra de transição permite aos 60 mulher, só que a partir de 2020 essa regra será acrescida de 6 meses para cada ano. Como vai demorar pelo menos 3 anos para você completar a carência, então só os 62 vai poder pedir o benefício. Professor Tiago, pergunta da Luana de Russas com o seguinte relato. Minha sogra tem 56 anos de idade e eu gostaria de saber se ela pode dar início ao processo de aposentadoria, só que ela nunca contribuiu
para o INSS, ela é agricultora rural. O que ela deve fazer para dar entrada no pedido de benefício? Luana, ela já tem 56 anos de idade, a idade mínima é 55, portanto sim, já pode dar entrada. O que ela precisa fazer é reunir todas as provas de que ela trabalhou pelo menos 15 anos na atividade rural. Municiada disso aí, ela vai poder dar entrada no INSS, o INSS avalia se realmente a documentação é válida ou não. Se o INSS entender que não, você pode entrar tanto com recurso administrativo ou entrar com ação contestando esse indeferimento. Professor Tiago, eu estou assustado aqui porque ainda tem mais de 80 mensagens encaminhadas pelos nossos ouvintes para você responder. Claro que o tempo é curto e por essa razão nós não vamos perder nada de tempo aqui com blá blá blá. A Odisseia, no interior do Ceará. Sou concursado e trabalho no município de Camusim há 18 anos e no município de Granja há 5 anos. Como fica quando for pedir a aposentadoria? Eu contribuo nos 2 municípios, tenho 48 anos de idade. A Odisseia, esse período concomitante que você trabalhou para os 2 municípios ao mesmo tempo, ele não pode ser contado em dobro para tempo de contribuição, mas os salários recebidos em cada um deles são somados para fazer a média do seu salário quando for se aposentar. Mas deixa eu fazer confusão, professor. E no caso aqui da Odisseia, se em Camusim e Granja existirem institutos próprios de previdência social, ela terá em cada município uma aposentadoria, é isso? Perfeitamente, Luzenor. Se houver regime próprio de previdência social, ela vai ter uma aposentadoria pelo regime geral, que é esse executado pelo INSS, e pelo regime próprio daquele município que ela está afiliada. Núbia, no interior do Ceará, meu pai sofre muito com dores na coluna, tem 3 hérnias de disco e não pode trabalhar. Já foi ao ortopedista e pediu o laudo, mas ele disse que meu pai poderia trabalhar, sendo que não pode, reafirma a Núbia. Ele tem 12 anos de contribuição na Emates, é agricultor e tem 42 anos de idade. Queria saber se ele pode receber algum auxílio. Núbia, ele pode receber, mas realmente essa aferição, essa avaliação é feita pelo médico do INSS, né? Ou pelo médico perito que vai avaliar aquela causa. A gente não tem como dizer, porque a gente não tem essa informação específica na área de saúde e segurança do trabalho. Mas se você estiver insatisfeita com a posição do INSS, já pode entrar na justiça e pedir para conceder aquele benefício. Marta, em Umirim, meu esposo é militar e está reformado por invalidez. Eu queria saber se ele tem direito ao auxílio acompanhante. Interessante, viu, Marta? Porque realmente você deve ter ouvido alguma notícia aí de que a pessoa que precisa de um acompanhante o tempo todo pode ter direito a um benefício a mais. Sim, é verdade, mas apenas para quem é filiado ao INSS, ao Regime Geral de Previdência Social, porque apenas na lei que trata o INSS, que é a Lei 8.213, é que é garantido esse direito. Como seu marido é militar, ele está no regime próprio do militar, não há esse direito previsto. Gerlan Ferreira, em Ibaretama. Meu pai completou 60 anos de idade em fevereiro de 2018 e deu entrada na aposentadoria no mesmo mês. Veio negado o pedido por conta que ele só tem 149 contribuições e é agricultor. O que ele deve fazer agora, professor Tiago? Ele pode entrar na justiça comprovando que realmente ele tem mais tempo de contribuição do que o INSS reconheceu. 149 contribuições dá menos de 15 anos, que é a carência mínima exigida. Então ele pode apresentar tanto um documento novo ou pode pedir ao judiciário que reconheça aquele documento que foi desconsiderado pelo INSS. Qual é a recomendação para o Jefferson em Itapipoca, que tem a seguinte narrativa? Eu sou mecânico e trabalho avulso, não tenho carteira assinada, tenho hérnia de disco e não contribuo com nada. Tenho 27 anos de idade, eu tenho direito a algum benefício? Jefferson, você teria direito a um benefício se estivesse contribuindo, se fosse o segurado da Previdência Social. Se você estivesse trabalhando para uma empresa, a obrigação de recolher era dela. Como o senhor é avulso, trabalha por conta própria, aí realmente não vai ter direito a nenhum benefício previdenciário. Se a doença se tornar você uma pessoa com deficiência, pode ter direito ao benefício assistencial. Agora, veja bem, avulso é quem trabalha para outras pessoas físicas. Se você trabalha numa oficina mecânica de alguém que é uma empresa, mas ele diz lá que você é avulso, não, você trabalha para uma pessoa jurídica. Ele que tem a obrigação, sim, de recolher o seu INSS. Fábio Costa, em Calcaia. Meu pai tem 57 anos de idade e 15 anos de contribuição. Quanto tempo falta para ele se aposentar? Falta um pouco tempo ainda, viu, Fábio? Faltam mais 8 anos, porque ele só pode se aposentar quando completar a idade mínima, que é de 65 anos para o homem. Danilo, em Pentecoste, tenho um filho que recebe BPC. Minha esposa morreu e eu dei entrada no benefício dela, mas o INSS disse que eu preciso da baixa para receber a pensão dela. É correto? Eu tenho 38 anos de idade. Qual o melhor? Receber o BPC do meu filho ou a pensão dela? Olha, Danilo, é bem interessante, porque realmente o INSS entende que a renda per capita por cabeça não pode ser igual ou superior a um quarto salário mínimo. Mas faça o seguinte, guarde esse indeferimento do INSS, não renuncie à pensão da sua esposa, aí com esse indeferimento do BPC, você entra em contato com um advogado para pedir para entrar com ação para contestar que essa renda sim pode ser superior a um quarto salário mínimo.
Mercedes, em Umirim, tenho 65 anos de idade e nunca contribuí. Sou pensionista por morte. Tenho o direito de me aposentar por idade? Dona Mercedes, só se a senhora realmente trabalhava na atividade rural como segurado especial, porque aí não tinha obrigação de contribuir. Basta comprovar a atividade rural. Se não for segurado especial, não vai ter direito a nenhum benefício de aposentadoria. Sandra, em Fortaleza, sou dentista e trabalho em ambiente insalubre. Tenho 54 anos de idade e tenho 28 anos e 10 meses de contribuição. Dei entrada para me aposentar em fevereiro de 2019. Tenho direito? Pode ter direito sim, viu? Porque quem tem direito à aposentadoria especial é quem trabalhou pelo menos 25 anos na atividade expondo a agentes nocivos físicos, biológicos ou a sua associação. Se ficar comprovado que os 28 anos de trabalho foi assim, então vai ter direito à aposentadoria especial. Sandra, em Tianguá, sou microempreendedora individual, tenho 42 anos de idade e 15 anos de contribuição. Quero saber se posso dar entrada ou se posso parar de contribuir e esperar a idade para me aposentar. Pergunta interessante, bem técnica da Sandra. Sim, Sandra, poderia, porque a aposentadoria por idade não exige que você esteja dentro da qualidade de segurado quando for pedir. Como você já cumpriu a carência, basta agora esperar o requisito etário. Só que o Luzenor é um grande previdenciarista, educador previdenciário, e ele gosta sempre de lembrar você que a previdência não existe para cobrir apenas a aposentadoria, mas todos os riscos sociais que podem acontecer. Então, se a senhora parar de contribuir agora, mas daqui a 2, 3 anos tiver um acidente, não vai ser coberto por auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-acidente. Se a senhora vier ficar grávida, não vai ter direito de salário e maternidade. Então, é bom sempre continuar pagando a previdência. Formidável a inteligência a serviço do ouvinte do internauta do professor Tiago Albuquerque, que ele já lê no meu semblante, da minha expressão facial, como eu irei reagir. Ele estava preparando e deu uma belíssima resposta para a nossa ouvinte Sandra, e eu iria dizer, depois que ele falasse, olha, mas nesse caso tem o advérbio de exclusão, mas se a Sandra deixar de contribuir, deixa de ter essa cobertura, como o professor Tiago bem esclareceu. Vamos também, no caso foi da Sandra em Tianguá, agora o Gilberto em Crateús. Sou funcionário público, tenho 28 anos e 4 meses de contribuição e 49 anos de idade. Qual é a leitura aqui para o Gilberto sobre os caminhos da aposentadoria para ele? O Gilberto vai ter que esperar a idade mínima também, porque nenhuma regra de transição ao que ele está narrando aqui seria mais benéfica para ele. Outra pergunta também do Gilberto. Minha mãe tem 79 anos de idade e recebe uma pensão por morte do esposo. Ela pode se aposentar por idade? Perfeitamente, pode sim, Gilberto, desde que o benefício dela tenha sido concedido após 24 de julho de 91, aí não há qualquer problema em receber a pensão e pedir a aposentadoria dela. Gilberto Andrade, do Quintino Cunha, em Fortaleza. Eu trabalhava com produtos químicos e hoje trabalho com poeira e ruídos. Será que eu me encaixo na aposentadoria especial? Pode se encaixar sim, Gilson. Agora você vai ter que trazer a documentação exigida para comprovar isso, que é o LTCAT, o Laudo de Condições Técnicas Ambientais do Trabalho, e o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Pelo menos o PPP já ajuda sim a comprovar esse tempo especial. João Bosco, em Baturité, tenho 62 anos de idade e 30 anos de contribuição. E agora, como fica a situação do João Bosco? Tá pertinho, João Bosco. Falta 3 anos para você completar a idade mínima. É menos tempo do que se você esperasse e encaixasse numa regra de transição. Então, quando completar 65 anos de idade, vai ter direito à aposentadoria. Em Ocara, a Antônia, que é professora, diz que vai completar 55 anos de idade neste mês, tem 17 anos de contribuição e quer saber quanto tempo falta para se aposentar. Falta um pouquinho, dona Antônia, porque a senhora faltava ainda 8 anos quando da publicação da emenda 103. Então, esses 8 anos que faltavam deve sofrer incidência de um pedágio e a senhora vai poder se aposentar com 50% a mais do tempo que faltava. Como faltava 8 anos, 50% de 8 é mais 4. Então, vai ter que esperar ainda mais 12 anos para poder se aposentar. Professor Tiago, a Antônia em Quiterianópolis precisa do seu conselho e das suas informações. Ela diz o seguinte: gostaria de saber como dar entrada na pensão da minha filha. O pai dela morreu há 4 meses e 4 dias. Minha filha tem 5 anos. Será que minha filha tem direito ao benefício? Ele só tinha um papel no nome dele, que é o DAP. Ele já trabalhou de carteira assinada como gesseiro, mas eu, como mãe dela, tenho vários papéis de agricultora. Só que, como mãe solteira, como eu faço para dar entrada no pedido de pensão? A senhora pode ligar para o telefone 135 e agendar o requerimento do seu benefício, tá bom? Você leva essa DAP que ele tem, leva alguma prova que tem também do seu nome, porque a prova do seu nome serve também para ele, é extensível, e aí a senhora dá entrada. Se o INSS negar, você entra com ação judicial, procura um advogado na sua cidade para entrar. Antônia, em Novo Oriente, tenho 30 anos de contribuição e 57 anos de idade. Ela pode se aposentar com o valor integral do benefício?
Integralidade não existe no regime geral de previdência social, que é esse que o INSS executa, ou ela vai ser calculada com base na média do histórico laboral dela desde julho de 94 para cá. Então não existe integralidade. Você vai tirar uma média do que você recebeu a vida toda. Antônio em Camocim, trabalho de frentista há 10 anos e tenho 36 anos de idade. Quantos anos faltam para eu me aposentar? Tá faltando um pouquinho, Antônio, tá faltando 29 anos para você completar a idade mínima, já que para você só vai se encaixar aí, a idade mínima será mais vantajosa do que uma regra de transição, já que falta muito tempo ainda para completar esse tempo. Ou seja, Antônio, pelos esclarecimentos do professor Tiago, com base na legislação que mudou a partir de novembro do ano passado, o homem precisa chegar aos 65 anos de idade para pedir aposentadoria, e no caso das mulheres, 62 anos. Agora me perdoa aqui, Luzenor, porque ele falou que é frentista. Também há a possibilidade, inclusive já foi suscitado em uma pergunta anterior aqui, do frentista ter reconhecido esse tipo dele como especial. Se ele considerar como especial, ele não vai ter que esperar até os 65 não, vai se aposentar com 60 anos de idade, mas desde que comprove que trabalhou pelo menos 25 anos na atividade especial. Erismar, em Fortaleza, gostaria de saber se minha mãe já pode se aposentar. Ela tem 21 anos como merendeira e 62 anos de idade. O que falta para ela se aposentar? Erismar, falta ela ligar pro 135 e agendar o benefício dela, porque ela já está aposentada. Ela basta agora requerer o INSS, que ela já vai começar a receber o aposento e já pode convidar o Luzenor e eu pra gente ir aí na sua casa tomar um café com ela. Na hora, vamos a copiar a Aparecida. A gente só precisa fazer a perícia quando chega alguma carta com convocação do INSS? Isso mesmo, Aparecida. Essa perícia, ela demanda que o INSS lhe comunique e lhe dê a devida ciência de que está sendo chamado para fazer essa perícia. Dona Maria, em Santa Quitéria, tenho 58 anos de idade, dei entrada na minha aposentadoria com 55 anos de idade, mas o pedido veio negado, coloquei na justiça e o pedido veio negado de novo. O que posso fazer agora? A senhora pode entrar com um novo pedido administrativo para ver se o INSS reaprecia. Se ele negar novamente, a senhora entra com nova ação judicial. Jeane Dias, em Fortaleza, como funciona hoje a pensão? Vale a pena requerer a parte do cônjuge ou só dependentes como filho? Como é o cálculo? Pergunta e com resposta um pouco extensa, né, Luzenor? A pensão por morte hoje, ela é de 50% mais 10% para cada dependente da pessoa. Ela é de 50% com base na aposentadoria do que a pessoa morreu recebia, ou se ela não estava aposentada ainda, com base na aposentadoria por invalidez, aquela que tem direito. Só que a aposentadoria por invalidez, ela também começa com a alíquota de 60%. Então, a aposentadoria por invalidez de 60%, com 50% da pensão, pode começar o benefício com 30% apenas do que a pessoa efetivamente recebia. Professor Tiago, o tempo acabou. Infelizmente, ficaram muitas perguntas e mensagens dos nossos ouvintes internautas, porque foram apenas 60 minutos sem perder tempo dessa conversa importante para você, ouvinte internauta na área da Previdência Social. Quero agradecer mais uma vez ao professor Tiago Albuquerque pela presença nos estúdios do Jornal Alerta Geral, nessa prestação de serviço que é única no rádio brasileira. Costumo dizer, temos a partir de Fortaleza, com a FM 104.3, a maior rede de emissoras de rádio. Hoje são 35 emissoras que retransmitem um alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria, além de estarmos também presentes nas redes sociais do Ceará Agora, pela internet, chegando no Brasil inteiro e mundo afora. A você, professor Tiago, o nosso muito obrigado. Obrigado de coração pela presença, pelo comprometimento e pelo compromisso de estar conosco aqui ao longo de 2020. Muito obrigado e um bom dia a todos. A você, ouvinte internauta, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro aqui no Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria.